18, que declarou o município em situação de calamidade financeira. Então, sejam todos bem-vindos aos veículos de comunicação, às páginas da cidade. Tá bom? E já para começar aqui a nossa atividade, eu convido, para compor aqui a mesa, a nossa prefeita, a senhora Alaide Damo, por gentileza. Já aqui na mesa os secretários, Antônio Carlos de Lima, secretário de Governo, também o secretário de Segurança, de Justiça e Cidadania, Rogério Babichak. Boa tarde a todos. E já rapidamente, vamos passar aqui a palavra para a nossa prefeita, a prefeita que está com um compromisso com a família, não é isso? Então nós já vamos passar aqui a palavra para a prefeita e logo após a fala ela vai se retirar, vai se ausentar, não é isso? E a gente vai aqui continuar com os secretários na mesa para tocar aqui a reunião, tá bom? Então já passo rapidamente nesse microfone. Boa tarde, prefeita, por gentileza. Boa tarde a todos que estão aqui, sejam bem-vindos. Eu estou aqui como prefeita e quero dizer para vocês que eu estou lutando principalmente para a saúde, porque os nossos munícipes são pessoas que não têm capacidade ou dinheiro, são humildes, não têm como ter um plano de saúde. Eu estou focada nessa área. Eu estou trabalhando muito, estou indo para São Paulo, estou indo para Brasília, para ver se a gente resolve o problema, não só da saúde, mas também da saúde, que eu acho prioritário para os nossos munícipes, que são carentes e necessitam desse atendimento. É uma questão de humanidade, certo? Eu agradeço a presença de vocês aqui hoje, e hoje eu tenho que me ausentar porque houve o falecimento da minha cunhada, irmã do Leonel, e o enterro vai ser daqui a pouco. Então eu peço licença para vocês e essa equipe que tenho aqui vai explicar tudo o que vocês querem saber. Tá? Estamos trabalhando, estamos tentando equilibrar tudo. Esforço não falta para nós, certo? E agradeço a todos, tá? Pela presença. Obrigado, prefeita. Então a prefeita vai se ausentar. Tá certo? Muito obrigado pela participação. Nossos sentimentos, a perda da família. E nesse momento eu passo então a palavra para o secretário de Governo, Antônio Carlos de Lima. Antes, vamos compor aqui a mesa com o secretário Valtemir, secretário de Finanças, por gentileza, Valtemir, compor a mesa. Também o adjunto da Secretaria de Finanças, Edilson Estela, por gentileza. O doutor Felipe Leonardo, assessor especial da Secretaria de Justiça e Cidadania, também na mesa. A doutora Ana Emília, secretária adjunta da Saúde, por gentileza, também para vir à mesa. Isso, acho que ainda tem mais um lugarzinho na mesa. Isso, por gentileza. Então, nesse momento, passamos aqui a palavra para o secretário de Governo, Antônio Carlos de Lima, por gentileza. Muito boa tarde a todos, mais uma vez. É uma alegria poder estar compartilhando a vida da situação financeira da nossa cidade, a vida também administrativa, que nós temos observado aqui. Uma das coisas que eu enfatizei desde o momento que nós estávamos verificando os números e a situação, eu achei muito propícia a fala da prefeita, uma pessoa de bem, uma pessoa sensível à realidade que nós estamos vivendo. Verificou-se uma demanda muito grande, uma reclamação muito grande por parte dos munícipes com relação aos serviços que estavam sendo prestados com relação à saúde. E esse foi o principal, vamos dizer, fato que nos levou a verificar o porquê dessa situação. Nós não estamos falando simplesmente de um serviço público, não é um tapa-buraco, não é um sinaleiro que não está funcionando, não é uma faixa que não está pintada. Nós estamos falando de saúde pública e nós estamos falando de um serviço essencial para a saúde. O que ensejou a fala da prefeita, o que fez a gente se motivar e verificar os números aqui demonstrados através do que vai ser visto aqui através da Secretaria de Finanças, é que nos levou a tomar essa decisão de baixar esse decreto, que eu entendo que talvez o sinônimo, talvez o adjetivo que foi colocado, foi muito forte, mas demonstra a realidade da gravidade financeira que nós estamos vivendo, que de fato afeta toda a administração e compromete os serviços que estão sendo oferecidos. Tá bom?
por parte, nós vamos passar para a explanação por parte da Secretaria de Finanças, que vai mostrar os números aqui. E em seguida, depois também a Secretaria Jurídica vai se manifestar, porque eu sei que muita gente já tomou posição, que falou, olha, o decreto é ilegal, tem irregularidade, não pode ser feito dessa forma, mas nós vamos explicar exatamente o porquê desse decreto e o que significa em termos de realidade para o município isso aí, tá bom? Valtemir? Nosso equipamento fica bem. Eu acho que a gente poderia deixar um pouquinho a palavra então para o doutor Rogério, que é o secretário jurídico, para poder... Oi? No final apresenta o decreto. Tá bom. Então vamos esperar um pouquinho o equipamento nosso voltar a funcionar. Lembrando, dona secretária, que as perguntas serão feitas logo após a explanação, né? 2 rodadas de perguntas por veículo, ok? Você chegou a desligar, hein? Eu desligo sozinho, agora a gente está tentando ligar. Não. Tá no pico. Tá no stand-by. Tem que voltar aqui. Ah, tá ligando. Aí, voltou já. Tá bom assim, senão... A gente vai apresentar tudo, né? Depois. Boa tarde a todos. Então nós vamos fazer uma explanação pelas lâminas e vamos demonstrando o porquê que o governo teve que tomar essa medida em face da situação financeira deficitária que o município se encontra nesse momento. Nesse quadro, nós estamos colocando que no mês de junho, o nosso déficit financeiro ele já se encontra na faixa de 107 milhões. Como vocês podem ver em cima, o nosso disponível líquido é de apenas 7.660.000 em 30 de junho, mas que se apresenta compromissos que nós teríamos que estar liquidando na faixa de 114.700.000. Então, hoje nós estamos praticamente zerados em termos de disponibilidade e com um passivo financeiro muito alto. Só esclarecendo, esse demonstrativo que nós estamos fazendo, ele se refere apenas aos recursos do Tesouro, porque os recursos vinculados, aqueles que são transferidos do governo da União ou do Estado, eles só podem ser gastos quando tem os repasses. Então ali nós não teríamos problemas de algum déficit, porque eles estariam sempre sendo executados na medida que os governos, União e Estado, nos repassam os dinheiros. Tem alguns compromissos também relativos a fundos especiais, principalmente ao Fundo de Trânsito e Transporte e a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública. Esses seguem os mesmos critérios dos recursos vinculados. Nesse quadro, nós estamos colocando a situação que foi fechada em 30 de junho desse ano. Então, essa é a execução orçamentária e financeira que ocorreu de janeiro até junho. Então, nós tivemos uma receita de 315 milhões,
mas as nossas despesas somam em 328 milhões. Nesse período nós temos um déficit de 13 milhões. Ocorre que de fevereiro a abril, como todos vocês sabem, nós temos uma concentração de receitas. As receitas que vêm do IPVA, aquelas 3 parcelas ou parcela única, e um valor alto da parcela única do IPTU. Então, esses 13 milhões, apesar de ser deficitário, ainda não representa a realidade. Nós estamos fazendo uma projeção para os próximos 6 meses, onde nós temos uma estimativa de um déficit de 5,5 milhões por mês, ou seja, uma despesa da forma como nós estamos hoje, com 5,5 milhões acima da receita prevista de arrecadação com recurso do Tesouro. Isso aí somaria até o final do ano 33 milhões de déficit, com mais os 106, nós chegaremos aí a uns 150 milhões. Aqui a gente está colocando quais foram os principais motivos que nos trouxeram até essa situação de hoje. Então nós temos ali saldo de resto a pagar de 2017. Quando nós fechamos o ano anterior, nós fechamos com um passivo financeiro de 108 milhões e 700. Resto a pagar são compromissos de curto prazo. Nós também tivemos nesse período alguns compromissos que ocorreram lá no ano passado e que estão chegando para nós entre 2017 e 2018. Parcelamentos com INSS. Quando nós iniciamos o ano de 2017, para que a gente conseguisse parcelar a dívida com o INSS, que existia naquele momento 4 parcelas em aberto, nós tivemos que fazer um parcelamento de 200 parcelas, onde compromete semestralmente R$400 mil. Nós tivemos uma notificação de uma compensação que não foi homologada pela Receita Federal, pelo INSS, que ocorreu em 2011. Só que, através de recursos, ele acabou sendo concluído apenas nesse ano, para que nós não perdêssemos o nosso certificado de... nossa certidão do INSS. Nós tivemos que fazer um parcelamento meio rápido, onde conseguimos só através de 60 parcelas. Isso aí também vai trazer uma despesa semestral de R$1,5 milhão. Tivemos uma consolidação de parcelamento. Em 2013, foi feito um parcelamento de 240 parcelas, que o INSS, ao longo do tempo, ele vai recebendo um valor inicial, que era de aproximadamente 250 mil, e quando houve a consolidação, esse 250 mil passou para 600 e poucos mil reais por mês, onde dá também um custo de 4 milhões e 200 no semestre. Complemento de precatórios. Nós também tivemos uma impossibilidade de efetuarmos os depósitos com precatórios no ano 2017, e que isso foi acumulando uma diferença. No ano de 2017, ao final, houve uma emenda constitucional, onde os precatórios podem ser liquidados. Em vez de até 2020, passariam para 2024. Nós fizemos um entendimento que no ano de 2017 poderíamos estar utilizando o percentual que iria até 2024, mas assim não entendeu o Tribunal de Justiça. Então nós fomos compelidos a fazer um depósito complementar que seria de 27 milhões. Entretanto, nós conseguimos um parcelamento onde teremos nesse período aí de semestral mais 17 milhões e 800, e depois vamos pagando parcelas até 2024. Continuando os motivos, nós assumimos ainda
um parcelamento, né, de custos com coleta de lixo, que foi feito em 60 parcelas desde 2015. Então isso também está comprometendo a nossa arrecadação na faixa de 4,5 milhões por semestre. Uma outra situação é o da Caixa Econômica Federal. Nós tivemos uma renegociação com a Caixa em janeiro de 2015. Naquele momento, o nosso custo, o nosso compromisso com a Caixa, que era de 780 e poucos milhões, foi reduzido para 483 milhões para pagar em 240 parcelas. Entretanto, nas primeiras parcelas, em vez de ser uma parcela de 240 divisões, foi feita uma redução de 3 milhões e 400 para 2 milhões e 571. Essa diferença nos traz um compromisso suplementar de 883 mil mês, onde também acarreta mais um compromisso de 5 milhões e 300. Por que iniciou-se com 2 milhões e 571? Foi um acordo que o governo fez com a Caixa, onde essa diferença de 800 mil, ela vai se complementando através de um juros que eles chamam de carregamento, está no segundo parágrafo do item 6. Então, além de nós pagarmos os juros para a Caixa de 8,35%, que foi estipulado no período em que a Selic estava a 14, 15%, hoje nós entendemos que ela está muito elevada no nosso acordo com a Caixa. Além dos 8,35%, há um carregamento de 6% ao ano, como eu disse, para poder complementar aquela parcela mensal que se iniciou o contrato. O acordo inicial da Caixa, para vocês terem uma ideia, era de 483 milhões e 800. Entretanto, depois de 40 parcelas pagas, nós ainda devemos para a Caixa 520 milhões. Isso quer dizer que, exponencialmente, ao longo das 240 parcelas, ou ao longo dos 20 anos, nós vamos ter um compromisso cada vez maior, onde nos leva a buscar a Caixa e tentar uma outra negociação para que adeque os valores à situação do município. Então, o total desses acréscimos, ele soma 142 milhões num semestre, com aquele déficit financeiro que nós já tínhamos, que foi apresentado antes. A nossa situação realmente ela fica insustentável, ou inviabiliza todos os programas de governo que porventura tivéssemos que tocar daqui para frente. Desde o ano passado até agora, foram feitos alguns esforços para que amenizasse essa situação. Entretanto, como a gente vê ali ao final, o resultado previsto é de apenas 48 milhões no ano, o que é muito abaixo de todos aqueles compromissos que foram sendo assumidos ao longo desses dois períodos. Então, nós tivemos um incremento do IPTU com a atualização da planta genérica de valores. Isso aí correspondeu a mais ou menos 14,5%, onde a estimativa de acréscimo de receita é de 15 milhões. No ISS, nós tivemos um incremento de fiscalização com modernidade de softwares, com alteração de alíquotas, onde apenas conseguimos 3 milhões. Há uma possibilidade de nos próximos anos aumentar um pouco isso, mas também insuficiente. O ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, nós fizemos um convênio com o cartório, onde na transmissão dos imóveis já são emitidas as guias. Isso aí também trouxe um acréscimo em relação a outros anos, de 20,5%, mas que corresponde a 1,8 milhão.
O ICMS, como é contínua a fiscalização do nosso setor tributário, através das guias, que são as guias apresentadas pelos contribuintes do ICMS, e nós tivemos também, do ano passado para esse ano, um incremento no índice de participação na ordem de 5,5%. Isso aí também tem uma previsão de crescer nesse ano 12.400.000. Nós implementamos ao final do ano passado para vigir no início desse ano a taxa de coleta de resíduos sólidos. A previsão que nós temos de arrecadação com essa taxa é de 6 milhões, porque houve um movimento aí contrário à taxa, mas que nós acreditamos que ao longo do ano isso aí vai se reduzindo. Compensação de créditos com a Fazenda com débitos de precatórios. Então nós também temos muitos credores de precatórios e que têm dívidas com o município, uma dívida ativa. Então tem uma lei já em vigor onde nós vamos buscar esses credores de precatórios e compensar com os créditos que nós temos junto a eles. Previsão inicial de 10 milhões. A gente acredita que poderá ser muito mais, mas estamos aqui caminhando com o pé no chão. Essa estimativa de aumento é de 48.200.000. Agora nós temos outras medidas que, após esse decreto e também de estudos feitos com os setores técnicos, de criar uma forma de aumentar a nossa arrecadação. Uma delas é o chamado refis, que não havia intenção de refazermos isso para não estimularmos a inadimplência dos contribuintes. Mas, devido à nossa situação, nós vamos ter que, esse ano, novamente, instituir esse refis para poder reduzir lá o estoque da dívida ativa. Está sendo iniciado também, já com estudos há algum tempo, a implementação de protestos. Um programa para a higienização dos nossos créditos, reduzir a nossa dívida ativa e incrementar a receita, também auxiliando esse nosso déficit financeiro. Negociação com a Caixa, com aqueles números que nós já colocamos no demonstrativo anterior. Então nós vamos buscar uma revisão do contrato, e essa revisão nós pretendemos fazer através de uma contratação com a FIP ou com a FGF, para que possa ter uma avaliação do que nós podemos discutir com a Caixa com mais segurança e com êxito mais certeiro. A concessão de esgoto. Hoje ela está com uma concessão para a BRK Ambiental, e que também nós pretendemos avaliar as bases contratuais. Essa concessão ela se iniciou em 2003, através da Ecosama, depois passou para uma subsidiária da Odebrecht, e atualmente é a BRK que está com a concessão. Então nós também procuramos agora, através dos nossos técnicos, com a ajuda da FIP, buscar uma reavaliação do que nós podemos mudar, reduzindo o custo desse contrato. Outorga onerosa. Aí nós também temos uma lei onde aqueles empreendimentos imobiliários, onde eles estariam sendo construídos acima dos parâmetros autorizados, buscar então essa outorga para que nós possamos também trazer uma receita suplementar para a administração. Gratuidades em transportes coletivos. Hoje nós temos um custo com gratuidades de estudantes que supera o valor do imposto sobre serviço que a empresa recolhe ao município. Então nós vamos também fazer um estudo junto com a fiscalização do ISS e o setor tributário
buscar uma forma de ter um equilíbrio entre o imposto sobre serviço e as gratuidades. Lógico que isso aqui tudo tem que ser entre o município e a empresa de transporte que tem a concessão. Adoção de praças e parques. Aqui também estaremos fazendo um chamamento público para a iniciativa privada, buscando que eles assumam o compromisso de manter e cuidar dos equipamentos públicos, e se essa forma não for a mais adequada, nós vamos buscar essa manutenção das praças e parques através de PPP. Dívida fundada e flutuante. As nossas dívidas, como já foi mostrado lá no início, ela está muito elevada, e inclusive com o risco, daqui a pouco a gente vai apresentar, de um precatório da Sabesp, onde também nós vamos buscar com a instituição FIP uma forma de poder revisar essas dívidas, algo que possa estar indevido, algo que possa estar sendo aplicada, né, como consta nas bases contratuais, onde também entendemos que podemos reduzir esse custo aí de pagamento de dívida. Algumas medidas já estão sendo tomadas e outras já estão em análise, que seriam algumas despesas que nós procuramos reduzir. Como nós temos muitos contratos que é muito provável que possam ser reduzidos ou até extintos, talvez substituído por uma outra forma de mão de obra mais barata. Aí nós temos uma previsão de reduzir 20%, reduzindo em 12.600.000 no semestre, nesse semestre que vem, de julho até dezembro. Pessoal em cargos, também está em análise pela Secretaria de Administração e o governo, uma adequação do pessoal, onde a gente pretende inicialmente reduzir em 5% e posteriormente, se houver espaço, a gente iria aumentando, mas hoje a nossa estimativa é de uma redução de 5%, onde equivaleria a 4.800.000. Revisão de locação de imóveis. Então nós temos muitos serviços públicos distribuídos ao longo do município com o valor de locações de imóveis, em nosso entender, elevado. Nós já chegamos a 550 mil, isso com recursos do Tesouro. Chegaria a 800 e poucos mil com outros recursos vinculados. Aqui a gente pretende também ter uma redução de 15%, onde traria uma economia de 500 mil nesse semestre. Contrato de gestão com a Fundação do ABC. Aqui, em várias reuniões que estão sendo feitas com a diretoria da Fundação, há uma previsão de uma redução de 30%. Hoje, nós repassamos 12 milhões, mas o custo desse contrato de gestão, que envolve o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, mais uma parte da rede, o que se diz a mão de obra, ele está chegando a 18 milhões, 17 milhões, 16 milhões, então nós colocamos aí um número médio de 17 milhões. Se reduzir os 30%, nós podemos chegar ao limite que nós temos para repasse para eles. Hoje nós estamos repassando, já desde o ano passado, 12 milhões de reais. Esses 12 milhões, eles equivalem a 8 milhões que são repassados dos governos da União e do Estado e 4 milhões que são retirados do Tesouro. E que com isso também está comprometendo o pagamento aos fornecedores, tanto da saúde como de outras áreas. Então, qual o objetivo? Estancar esse débito, que é essa diferença entre 12 e 17, que daria 5 milhões de reais, para que ela não continue crescendo. Hoje, a Fundação nos passa que devemos 123 milhões. Entretanto, essa dívida ainda não é reconhecida pelo município em vista de que ela tem que ser analisada e comprovada
todas as despesas que eles estão relatando em planilhas. Então, a estimativa dessa redução também nós chegamos em 58 milhões. Então, nós temos de um lado 58 milhões de redução prevista, temos de outro lado um aumento da arrecadação de 48, que já dava 100 e poucos milhões. Isso ainda é insuficiente para atingir aqueles 140 milhões que nós demonstramos antes, que é o nosso déficit previsto até o final deste ano. Agora aqui nós vamos demonstrar que risco o município está correndo e que aí realmente inviabilizaria qualquer programa que nós tivéssemos que executar. Em 1995, o serviço de água e esgoto, naquela época era água e esgoto, onde foi criada a SAMA. Então, nós retomamos o serviço da Sabesp e trazendo para o município. Naquele momento, a Sabesp tinha uma concessão de 30 anos. Então, houve uma antecipação de 10 anos de prazo. Esses 10 anos trouxe um passivo para nós realmente muito alto. Isso já está, inclusive, já transitado em julgado, né? Já constaram até no mapa orçamentário. Nós teríamos aqui que pagar a Sabesp 700 milhões de reais por conta dos investimentos que eles fizeram nos 20 anos que aqui estiveram, e mais um lucro cessante, que é relativo aos 10 anos que eles deixaram de exercer a concessão. Esses 700 milhões, o Tribunal de Justiça, ele dividiu 350 milhões para a Prefeitura e 350 milhões para a SAMA. Se nós estamos aí tentando alguns recursos, alguns embargos, mas o que nós temos de expectativa é que em algum momento isso aí vai vir para o município. Então nós teríamos aqui um acréscimo nos precatórios de 350 milhões, onde nós teríamos um aumento que hoje nós já recolhemos ao DEP, que é da Tribunal de Justiça do Estado, na ordem de 2 milhões e 900. Nós teríamos mais 4 milhões. Nós chegaríamos a um compromisso de 7 milhões só para depósito em precatórios. Isso que eu digo que inviabilizaria qualquer programa nosso. Além desse compromisso que pode cair no nosso colo a qualquer momento, já caiu. Só estamos aí postergando. Nós temos ainda o problema da SAMA. A SAMA é uma autarquia municipal. A SAMA, ela teria a capacidade de depósito mensal apenas de 500 mil. Só que com esse precatório de 350 milhões e alguns valores que a SAMA deixou também de repassar, teríamos aí um aumento de mais 4 milhões. Por ser uma autarquia, o Poder Central teria que assumir o compromisso da autarquia. Seria mais 4 milhões por mês. Isso aí levaria a um compromisso de mais 8 milhões, juntamente com todos aqueles outros que nós já demonstramos atrás. Não, eu quero mostrar o decreto. Eu não estou vendo não está aparecendo isso. Não, esse que já está aqui. Ele está despachando a coisa. Queria cair. Essa pode nem cair, né? Esse vai sair.
Tava passando. Acho que ela tem que ajustar aqui. Não tem aquele menu do cachorro. Vamos continuar enquanto tentar abrir a... Tem alguns gráficos também que vão ser apresentados, né, Valdemir? E dois gráficos e tem acho que o decreto também, que ia para a mídia, mas não sei. Eu acho que, vamos lá, já o decreto foi publicado acho que semana passada, né? Então acho que muitos já tiveram ciência, conhecimento de tudo que está no corpo da lei. O decreto aquele é auxiliar, porque dá para a gente ficar artigo por artigo, retorno, tá? As questões financeiras, a análise financeira foi muito bem detalhado, né? Minuciosamente pela Secretaria de Finanças, pelo secretário. Eu vou me ater aqui um pouquinho na questão da legalidade, do objetivo do decreto, tá? Tem se falado bastante sobre que o decreto é ilegal, mas não veio nenhum apontamento, nenhuma questão específica falando é ilegal por quê, tá? Então o posicionamento da administração é que o decreto é legal, não há ilegalidade alguma, tá? E como vocês podem verificar, ou já verificaram, depois também vamos analisar pelo texto, e também pela apresentação da Secretaria de Finanças, se verifica que o objetivo real da administração é, internamente, determinar que a própria administração realize uma contenção, uma revisão das suas despesas, tá? Dos seus gastos. Tá? Então, você vê que um dos principais focos é esse. O foco da atenção é esse. Internamente organizarmos as nossas despesas. Tá? E externamente, aí sim, buscar uma ajuda, buscar recursos junto ao governo estadual, junto ao governo federal. Tá? Então, praticamente, os objetivos aqui são dois. Tá? Então, internamente é controlar, ter uma contenção de gastos, e externamente buscar esse auxílio, buscar essa sensibilização do Estado e da União para que venham mais recursos e venham ajudas para o município. Tá? Ainda em relação à ilegalidade, poxa, Mauá não está inventando a roda. Por questões, só simples pesquisa de internet, o ano passado, se eu não me engano, 60 municípios decretaram uma calamidade financeira. Não analisei caso a caso, mas acho que deve se assemelhar bastante, né? E inclusive até tem uma situação aqui do Rio de Janeiro, em 2016 também fez um decreto de calamidade financeira, tá? E conseguiu, 2016 também um ano eleitoral, e conseguiu um repasse da União de 2,9 bilhões, tá? Então Mauá não está inventando a roda, Mauá não está criando uma situação que nunca foi vista, tá? Então, e os fundamentos estão aí, tá? Ainda com relação ao que tem se ventilado, de ilegalidade, tá? Que o Tribunal de Contas emitiu um comunicado no ano passado. É interessante a gente até aprofundar nisso daqui, porque o comunicado do Tribunal de Contas, ele é bem, acho que claro, que ele fala de que não poderia se suspender temporariamente pagamentos de despesas e exercício de 2016 e anos anteriores.
Ou seja, foi um comunicado feito para o ano passado. Mas mesmo assim, tá? Ele faz uma ressalva com relação a tentar amparo, tentar vincular os efeitos do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Então, exatamente o que eu passei no começo do esclarecimento aqui e pela própria apresentação de finanças e também pelo próprio corpo do decreto. O objetivo da administração é aquela determinação de contenção interna de gastos e essa ajuda externa. Em momento algum nós vamos buscar, ou se pretende, vai se sugerir até mesmo, os efeitos de uma supressão da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Licitações, tá? Nós não vamos aqui suspender prazo para adequação de gastos com o pessoal, dispensa de atingimento de resultados fiscais e limites de empenho, suspensão de limite de endividamento, isso não vai ser feito. Não vai ser feita nenhuma dispensa de licitação, suspensões de contrato e suspensões de pagamento, impedindo rescisões de contrato, tá? Então, isso é algo que a administração não pretende, o próprio decreto não prevê, tá? E a gente não consegue verificar, visualizar onde que está se falando de ilegalidade, tá? Então, esse é praticamente, eu acho que um esclarecimento da parte jurídica, não entrou a parte do corpo no decreto, mas acho que vocês devem ter tido acesso, devem ter tido. O corpo o texto é bem objetivo com relação à atuação interna da administração. Tá? Então, acho que passo agora para o governo, que acho que depois vai fazer pegar as perguntas e aí tentar fazer algum esclarecimento a mais. Tá bom, vamos ver o seu gráfico aqui, tentar elucidar. E eu quero dizer o seguinte, todas as possibilidades no que tange a redução de gastos, de custeio da máquina, de contratos, suspensão de contratos dentro da legalidade, redução de contratos, nós temos considerado. E esse decreto ele não visa qualquer atividade de expansão de crédito ou de medida que possa criar um subterfúgio de legalidade para contratação emergencial. É justamente o contrário. É justamente o contrário. Nós estamos fazendo a lição de casa. Nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo e estamos buscando também amparo legal para algumas suspensões de pagamentos. E aqui eu quero abrir um parênteses com relação à Caixa. Esse gráfico que eles não estão falando de um crescimento que a gente fala que não é aritmético, quando é um crescimento que foge a um número que possa ser previsível, chama crescimento exponencial. Ou seja, de 1 vai para 5 e depois vai para 150, que depois vai para 30 mil. É um gráfico bastante doloso. Esse contrato de uma repactuação com a Caixa Econômica Federal foi extremamente danoso para o município, especialmente para aqueles que não sabem, simplesmente a canalização do córrego chamado Corumbé, aqui no Jardim Zaira, em que os valores somados hoje, que interessante notar que o apontamento da Caixa Econômica Federal de início era 800 e tantos milhões e negociado por 400 e tanto. Parece que eles estão bastante solícitos com Mauá, mas não é verdade. A verdade é que nós entramos com a ação datada de 2007, Arnaldo, é isso mesmo? A Caixa verificou que existia ali vários atos ilegais com relação à evolução histórica dos valores, teve conversão de uma forma totalmente equivocada e ilegal na época da tablita, a questão dos compostos, o que se chama aí tecnicamente de anatocismo, um pedaço que se refere também à prescrição, porque em dado momento um prefeito aqui conseguiu, por um efeito, uma liminar, que suspendia a obrigatoriedade desses valores. 2 meses após, caçar a liminar e a Caixa, durante mais de 10 anos, nós temos isso no processo, deixou de recolher esse valor. A culpa é da cidade? A culpa não é da cidade, porque eles tinham todo o direito de reter compulsoriamente. O que acarretou para o município? Um córrego hoje que com certeza não custa a canalização inteira
sei lá, 5, 8, 7, 10 milhões de reais, nós estamos pagando 3 milhões e 400 por mês, Edilson. Por quantos anos? Por 20 anos. E o crescimento não se dá no mesmo crescimento da arrecadação do município. Ou seja, se torna impagável. Hoje nós estamos convivendo com uma inflação que, de certa forma, ela é organizada, ou seja, bem mais baixa do que se via anos atrás. Uma inflação de 2, 3, permita a Deus que fique nesse número durante alguns anos. E o crescimento se dá da ordem de 8,35 mais 6% ao ano. O que significa isso? Dentro de 3, 4 anos, essa negociação que foi feita há poucos anos atrás, aquilo que nós recebemos como crédito vai se converter só em dívida. Ou seja, o fundo de participação do município não vai ser suficiente para poder pagar sequer a parcela, e aí nós vamos ter que desembolsar recursos do Tesouro, e eventualmente da saúde, de qualquer outro serviço público, para poder pagar essa dívida. Há uma ilegalidade clara, eu estou dizendo isso porque eu já falei diversas vezes. O agente financeiro principal, o qual deveria servir de braço para poder apoiar os municípios, literalmente prejudicou a cidade de Mauá por conta de algumas arbitrariedades que foram feitas a despeito do contrato. O contrato não foi aplicado à regra, a memória de cálculo não espelha a evolução dos números, a ponto de chegar nos números que nós chegamos agora. E a última renegociação que foi feita há 2 anos ou 3 anos atrás, 2015, nos levou para essa situação de quase prever que o caos vai acontecer. Nós vamos, obviamente, entrar com o nosso departamento jurídico para tentar uma negociação direta com a Caixa, entrar com ações judiciais visando reparar esse dano que é irreparável para a nossa cidade. O gráfico ia mostrar mais ou menos isso, a evolução da dívida, que vai chegar, essa dívida que eu falei que não custa mais do que 10 milhões, no final das contas está nos custando mais de 2 bilhões de reais. Tá bom? Eu acho que é isso. Mais alguma coisa, Rogério, você tem que falar? Vamos deixar o gráfico de lado, viu? Não tem problema não, a gente pode conversar com vocês diretamente. Nós vamos abrir então para o pessoal poder fazer as perguntas. Não sei como é que vocês tinham organizado isso. Então nós vamos abrir para as perguntas. Por gentileza, o veículo fazer a pergunta, tá bom? A mesa vai responder depois. Vai receber todas as perguntas. Não, faz uma por uma, faz uma por uma. Uma por uma. Eles respondem as perguntas depois das respostas. Não, a gente faz a pergunta e eles respondem. Diretamente, uma a uma? Diretamente? Todas as perguntas, né? Não, acho que é bem mais fácil a gente perguntar. Bom, vamos consultar a mesa, Antônio, secretário. Não, a gente não quer debate, a gente quer esclarecimento. A prefeita já não falou até agora, e agora também na coletiva é dessa forma, então não tem esclarecimento. Não, nós estamos porque todo momento... democraticamente. Tá bom, então tá bom. Pode perguntar de boa assim. Tudo bem, vai, vamos nessa linha então que você está falando, mas sem polemizar muito. Vamos lá. Ok. Não, vou começar, tem muitas questões para fazer, mas começar essa questão da Caixa, que foi um refinanciamento feito pelo prefeito do Sete Braga, né? Então, assim, só para o detentor de Mauá, já verificou que justamente pode cancelar esse acordo, que, segundo a administração do ex-prefeito do Sete Braga, permitiu que Mauá recuperasse o fundo de participação dos municípios. Como vai ser tratado isso e a partir de quando vai ser tratado isso? Quem pergunta, por gentileza? Já fez a pergunta. Não. Quem? Nome e jornal. Desculpa, não, meu nome é Bruno Coelho, do Repórter Diário. A gente assim, tomou uma linha de não criar fatos políticos em função do que está sendo tratado aqui. Só citei só para referenciar. Não, tudo bem, tá bom. Nós vamos entrar com uma ação judicial, e eu estou falando porque eu não sou advogado, tá? Mas é isso que eu tenho escutado do nosso departamento jurídico, visando uma rescisória. Não simplesmente pela celebração desse contrato, que, ao nosso ponto de vista, é leonino. Não existe mais essa taxa de juros para contratos dessa magnitude. 14,5 ou qualquer coisa parecida é exorbitante em face da taxa Selic hoje. Está orbitando em torno de 6,25, se o número deve ser exato. Você perguntou uma outra coisa, né?
A partir de quando vai começar essa Não, negociação? isso nós já estamos discutindo da melhor forma. E em adição a tudo isso, tem um fato que ocorreu por conta do momento do reajuste, que me parece disso, me corrija aqui, estava apontado 0,09%, aplicado, quer falar? Cuidado. Especificamente em um mês, nós estamos fazendo essa análise e, como colocou o secretário, determinada parcela, ela tem um acréscimo, os juros ao ano, e tem uma TR, que é referente ao período para aplicação da parcela. E, em específico, nesta parcela, nós estamos identificando um cálculo, um número hipotético aqui, que eu não vou poder precisar precisamente, deve ser alguma coisa entre 0,0957%, que deveria ser aplicado. Nós estamos encontrando alguma coisa de 9,57%. Isso dá um problema aí de casa decimal, né, sobre a TR. Isso representa um acréscimo no valor da parcela do mês. Então, isso a gente está avaliando para verificar junto com o nosso departamento de forma de estar sendo aferido aí o acerto, a correção desses valores. Eu queria saber do secretário Valdemir, a gente observou que muitas dessas dívidas podem ser previstas na peça orçamentária. A LOA, aprovada no ano passado pela Câmara para esse ano, prevê uma arrecadação bi. O que aconteceu, secretário? O senhor que é secretário desde o começo do atual mandato, houve alguma medida exagerada financeiramente do governo passado, do governo Átila? O que aconteceu de lá para cá que tudo isso que foi apresentado hoje não pudesse ser visto antes? Por que só agora veio o decreto de estado de calamidade? Seu nome? Júnior Carvalho, Diário do MDC. Como disse o secretário do governo, nós não queremos polemizar politicamente. Mas, quando se iniciou a administração em janeiro de 2017, quem acompanhou a nossa audiência pública na Câmara e quem também analisou os quadros da lei de responsabilidade, já foi assumido com 121 milhões de restos a pagar que vinha do governo anterior. Isso, valores já, a gente chama já processado, valores já com notas fiscais, com um contrato cumprido. Existia mais uma faixa de 80 milhões, que a gente fala não processado, que era empenhos que passaram por 2017, mas que os... Enfim, nós estávamos assumindo ali 120 milhões. Isso aí nós fomos pagando ao longo de 2017. Só que a gente esperava que também tivesse um acréscimo de receita que não ocorreu. E ao quitarmos esse resto a pagar, nós acabamos o quê? Criando o nosso resto a pagar para 2018, que é o que a gente colocou ali, né? Então, nós passamos esse ano aqui praticamente com 108 milhões. Acertamos a dívida anterior, fizemos algumas negociações, tivemos aí algumas vezes, tem alguns contratos de redução de 10%. Mas o orçamento desse ano, secretário, prevê uma arrecadação de 1,3 bi. Houve então uma superestimação nessa previsão? Não dava para prever tudo que foi mostrado aqui agora na formação dessa peça orçamentária? Posso continuar? Claro. Então, como a gente tem conversado com nossos colegas, né, aqui secretários, parece que essa administração cai tudo no nosso colo. Não sei se vocês perceberam ali, nós tivemos uma compensação de INSS lá em 2011 e depois houve recursos. Quando nós assumimos, havia um entendimento que esse débito estava prescrito. Mas como não houve recurso da administração, ele suspendeu a prescrição e continuou com o débito. Isso aí nos trouxe um valor de 15 milhões para serem pagos. Então nós já tivemos que pagar uma parte. No ano de 2017 ainda, nós tivemos que recolher INSS que estavam atrasados, no ordem de 10 milhões e meio,
porque o parcelamento que a gente podia ser feito só ia até outubro. Então, novembro, dezembro e o 13º tivemos também que passar 10 milhões e meio. Tudo isso era de 2017, mas ele foi sugando a nossa arrecadação. Então, quando nós passamos esse ano, nós estamos passando com um déficit alto. Então, as arrecadações, elas estão vindo. Nós tivemos um problema com precatórios. Então, o Tribunal de Justiça entendeu que aquela emenda constitucional, que seria, estenderia, né, os pagamentos até 2024, ou seja, acrescendo 4 anos, para 2017 eles não reconheceram assim, porque foi em dezembro. Então, eles apontaram mais uma dívida de 28 milhões, onde uma parte nós estamos pagando também. Nós tivemos dívidas com desvio de recursos que era da saúde. Então, tinha dinheiro vinculado a obras da saúde que foram transferidos para custeio, na época, para poder amortizar o 13º da fundação. Disso aí, nós já conseguimos depositar mais ou menos 12 milhões, mas ainda, por falta de recursos, não conseguimos passar 9. Da nossa receita de impostos, como vocês sabem, nós temos que provisionar o depósito de 25% da receita, que nós também não estamos conseguindo provisionar. Então, assim, a receita está vindo de acordo com o que a gente tinha previsto. É lógico, quando você fala 1.200 bi, tem muitos recursos aí que esperava-se operação de crédito, tem muitos recursos de repasses da União, através de convênio PAC, que não se realizou. Então, só que esses valores são excluídos. Como não está sendo realizada essas receitas, nós não podemos executar nenhum tipo de despesa vinculado. Agora, o que nós mostramos aí é o seguinte: o custeio da máquina está muito elevado, em termos de contratos, em termos daqueles valores lá que a gente é obrigado a recolher mensalmente. Então, nós temos, por exemplo, esse caso da fundação. Nós temos um compromisso de repassar para eles 4 milhões e agora 4 milhões e meio. Então, não dá mais para a gente falar, vai repassar 2 ou vai repassar 3, porque o custo deles está maior do que nós estamos repassando. Nós temos um compromisso, por exemplo, da folha, que nós também tem um valor elevado em relação ao que nós arrecadamos. Nós temos o compromisso de convênios com entidades sem fins lucrativos, que não podemos deixar de repassar, porque também comprometeria até as atividades dessas entidades. Então, o que nós nos defrontamos, isso já desde janeiro, aqui com a prefeita, né, que está assumindo, com o novo corpo técnico, nós estamos demonstrando que realmente essa situação ela é insustentável. Mas isso ela já era observado, né? Já era. Só que não foi alertado para o prefeito anterior, ele não quis, o senhor levou essa situação para ele? Os alertas ocorreram, só que não abriu mão, mas assim, essa ideia da insustentabilidade, de trazer decreto, né, da calamidade financeira, foi uma decisão em conjunto atualmente, que antes não veio essa decisão. Só ia empurrando. Um minutinho só que o... Não. É que você vai deixar os outros perguntar. Você quer perguntar? Boa tarde, sou a Aline Melo, do Diário Regional. Vocês falaram de uma expectativa de redução de 5% da folha de pagamento. Como que isso vai ser, dos gastos com o pessoal, como que isso vai ser feito? Algum plano de demissão voluntária, alguma coisa nesse sentido? E com relação, só para completar, com relação aos números que foram apresentados, apesar de vocês falarem que foi uma explicação bastante clara, talvez para a gente que não tenha habilidade ou costume de tratar com esses números, a gente achou, na verdade, bastante confuso, assim. São muitos déficits apontados, então no momento é apontado um déficit de 140 milhões. Isso é desse ano ou isso é o déficit total da prefeitura? E esse valor se soma aos 120 milhões de dívida da fundação? Eu queria entender isso. O déficit
déficit, ele já vem com um carregamento do ano passado, que a gente colocou lá o resto a pagar de 104 milhões. Era um resto a pagar de 114 milhões, dívidas de curto prazo. Isso. Aí, em algum momento, tinha uma planilha, déficit de execução estimado em 2018, 46 milhões, é o déficit que vai ser provavelmente desse ano. Isso. Por quê? Aí tem 13 milhões que já está, como aquele demonstrativo era na posição em junho, primeiro semestre, esse 13 milhões, nós só estamos dizendo o seguinte, nós estamos com uma execução deficitária. Esse 13 já está lá. Só que se nós não tomarmos nenhuma providência daqui até o final do ano, nós teríamos mais 33 milhões. Porque apesar da receita ter crescido, a nossa despesa também cresceu. Por conta dos compromissos que foram assumidos, que a gente foi colocando ali. Esse total dos acréscimos em 2018, de 142,4 milhões, isso é que vai ser acumulado até o final do ano? Isso, estimado. É a previsão. Já incluindo os 114 de dívida de curto prazo. Isso não tem a ver com a fundação. Ele não está contabilizado. Sim, então seria 142 até o final do ano, mais os 120 milhões da fundação. É isso? Exatamente, mas os 120 é como eu disse, ainda não está reconhecido pela administração. Ele depende de uma análise mais apurada. Mas hoje existe uma dívida virtual, um rombo virtual aí de 262 milhões. Isso, exatamente. E com relação à redução de 5% de gastos com o pessoal, o que a prefeitura pretende fazer? Tem uma série, não existe essa possibilidade, se aventou uma situação que pode vir a ocorrer, mas o que a gente está pensando é corte de gastos com relação a despesa pessoal, inclusive que envolve própria criação de cargos. Uns cargos que nós tínhamos criado, nós já se comprometemos, inclusive, com a Câmara de Vereadores, né, de apresentar esse corte logo no início das sessões a partir de agosto. Quantos cargos? E quais cargos? Por que nós não vamos apontar ainda? Por uma razão, deixa eu só te falar o porquê. Esses cargos foram criados pelo antigo secretário da Saúde, o que se imagina, ele estava pensando em transferir uma parte dos serviços que até então estavam sendo executados pela Fundação para a própria municipalidade. A maior parte deles estão dentro da saúde. Se a Fundação absorver esse serviço, nós automaticamente vamos cancelar todos esses cargos que foram criados. Mas eles já estão ocupados? Não, estão todos vazios. Mas se eles estão todos vazios, não, deixa eu só completar, Essa parte que você está falando envolve comissionados, envolve a questão de horas extras, gratificações e por aí vai. Essa questão de programa de demissão voluntária pode até ser uma coisa a ser considerada, é uma coisa que a gente pode aplicar também. Em adição aos problemas que nós temos, hoje nós tivemos uma reunião com o sindicato dos servidores municipais, qual nos está pleiteando um reajuste da categoria que é considerável, que de repente pulveriza esses 5% que a gente está tentando reduzir. Só para você saber a gravidade. Oi, eu sou Luísa Rodia da TV Globo, tenho duas perguntas, por gentileza. Primeiro, em relação ao contrato com a Fundação ABC. Vocês estão falando aí da dívida de 120 milhões, que já se arrasta há 8 anos. A Fundação diz que precisa dos quase 16 milhões por mês para manter o hospital, isso sem contar as dívidas que ela já vem segurando, e vocês colocaram aí que vão continuar pagando os 12 milhões. Como é que vai fazer para o hospital continuar funcionando, já que o principal hospital da cidade já tem uma série de serviços que não estão sendo feitos, as próprias cirurgias foram canceladas, só cirurgias de emergência, não tem tomografia, demora-se dias para fazer um simples ultrassom. A outra pergunta é a seguinte: vocês decretaram esse estado de calamidade financeira na sexta-feira, um dia de Jogo do Brasil, o link estava aqui fechado. Por que foi na sexta-feira? Tem alguma coisa a ver com a lei eleitoral que a partir de sábado não poderia mais receber recursos da União do Estado, que é um objetivo de vocês também para estancar aí o déficit? E por que demorou-se tanto tempo desde sexta-feira até hoje para explicar o problema financeiro da cidade? Pela questão, vai pela depois eu posso tentar ajudar na Fundação. É que é tanta pergunta que... Não, são duas, uma da Fundação e outra da... Primeiro de tudo, de certa forma, é uma administração nova, com caras novas, com a mesma administração, vamos colocar assim, tá certo? Uma das coisas que nós estamos buscando é eficiência na gestão e responsabilidade no que diz respeito à gestão pública e lei de responsabilidade fiscal. Não se pode admitir mais, Andressa,
a possibilidade de você estar convivendo com déficit financeiro só com uma entidade, com a fundação, da ordem de 6 milhões. Vamos dizer que não seja 6 milhões, que esse número não seja apurado, que não esteja exatamente assim, que não seja devido, que seja 5,5, que seja 5. Eu posso ter uma anomalia no momento financeiro e falar assim, olha, esse mês eu vou conviver com déficit, mas eu não posso eternizar essa situação, porque isso vai gerar daqui a pouco o caos. O caos que nós estamos vivendo hoje, sabe o que é oriundo? Oriundo de não pagamentos do passado. Quando a gente fala, olha, renegociamos a questão dos precatórios, tem precatório da SAMA aqui de 325 milhões, que a prefeitura também assume metade disso. Isso é oriundo do quê? De situações e decisões que foram feitas no passado que estão comprometendo o futuro. A questão que envolve aqui chama-se responsabilidade. É isso que a prefeita falou com a gente. Essa orientação que nós temos. Nós temos que estancar e andar com as nossas próprias pernas. Ou seja, não dá para criar situações de inflar o orçamento e falar que nós vamos faturar ou ter uma arrecadação de 2 bilhões quando a nossa realidade chega a 1 ponto alguma coisa. Então essa questão de adequação da realidade do que nós vamos fazer, e tem um outro sinal também, Andressa, que você não mencionou com relação a esse decreto. Uma das coisas que nós queremos sinalizar é para o governo estadual e governo federal. Eu tenho uma relação aqui, olha, de atendimentos no Hospital Nardini. Eu vou mencionar os locais de pessoas, da onde essas pessoas vêm, de que bairro, de que cidade, para você saber o que está acontecendo. Só para você saber, talvez você não seja aqui do ABC, mas o único hospital que tem de referência depois de Rio Grande da Serra e Ribeirão, o primeiro que tem Ribeirão Pires é Mauá. Então, tudo que se tiver de demanda de internação, sabe onde eles vão escolher para poder se internar? No Hospital de Mauá, Hospital Nardini. Então, só para você ter ideia de pessoas, de que local nós estamos atendendo. Montes Claros, São Mateus é aqui do lado, né? Carapicuíba, Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Franco da Rocha, Mogi das Cruzes, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, Santos, São Bernardo, São Caetano, São Paulo, Suzano e Vargem Grande Paulista. O que nós queremos fazer com isso, esse decreto também teve uma significância para nós muito grande, é gritar para o governo federal e estadual, e de certa forma tivemos êxito. Hoje a prefeita esteve na Secretaria da Saúde, hoje pela manhã, juntamente com a Márcia, tivemos um compromisso e eles tiveram essa sensibilidade de falar assim, nós queremos ajudar vocês. Porque assim como também nós temos em Santo André, o Hospital Mário Covas, e Diadema, o Hospital Serraria, me parece, né? Que serve de referência, nós não podemos ficar acéfalos e ter que suportar tudo como uma cidade, pessoas que vêm de toda e qualquer região, tanto de São Paulo como daqui do ABC. De novo, é uma responsabilidade nossa, é um serviço essencial, só que nós estamos pedindo ajuda. Essa foi a outra situação que envolveu esse decreto. Nós não estamos se eximindo da nossa responsabilidade, nós não estamos se furtando e falando assim, vai ficar do jeito que está. Não, nós queremos ajuda porque nós queremos oferecer aquilo que for possível, plausível dentro das nossas condições. Então, não teve nenhuma situação de na sexta-feira a gente publicar o decreto. Curiosamente, mesmo porque nós não estamos buscando nenhum subterfúgio legal para falar assim, olha, vamos fazer... o decreto, de certa forma, protege a cidade para não criar despesas novas e agir com irresponsabilidade. Exatamente o oposto do que tem se veiculado por aí. Mas se o decreto fosse a partir de sábado, vocês já não poderiam receber dinheiro do governo, do Estado e da União por conta da lei eleitoral, que a partir de sábado começa a vigorar. Mas eu não estou entendendo qual é o efeito prático. E por que se demorou tanto a partir do decreto para explicar a situação das contas? Mas eu não estou entendendo qual é o efeito prático que você está questionando de publicar na sexta, no sábado. Sexta-feira não teve nenhuma reunião no Estado, não teve nenhuma reunião no governo federal. Então, assim, não teve expediente. Então não tem uma intenção de, vamos fazer na sexta para correr no governo do Estado, correr no governo federal para conseguir mais recursos. Lei eleitoral. Não, ok. O que se pretende é, talvez até de uma forma excepcional, apesar do que da determinação da lei eleitoral que impediria novos recursos, talvez de uma forma excepcional, tendo em vista o nosso estado de calamidade, talvez conseguir recursos, conseguir outros tipos de ajuda, por exemplo, estadualizar o Hospital Nardini. Nossa, seria muito interessante. Tem, acho que, uma questão de repasses deficitários também. Então, assim, não foi uma questão até bem genérico que a gente colocou de tentar ao governo estadual e federal
obter ajuda, tá? Então não tem um caráter, uma conotação exatamente de vamos fazer na sexta, porque ainda está dentro do prazo eleitoral. Não teve isso, tá? Por que quanto tempo? Porque quase uma semana se passou para explicar as contas da cidade depois do decreto. Acho que, na verdade, acho que na própria sexta-feira já tinha dito que ia fazer uma coletiva durante a semana. Segunda-feira foi feriado, também não teve expediente na prefeitura. Havia previsão de terça-feira se o Brasil tivesse. Exatamente, tinha essa questão ainda se o Brasil ganhasse, ia ter jogo uma na semana terça. um pouco confusa. Nós estamos na quinta. Ok, só voltando para ficar clara a questão do hospital. Vocês ainda não consideram a dívida que tem com ele? Já é uma situação bem complicada do hospital, já não se atende todas as pessoas lá. Há algum prazo ou uma perspectiva para se melhorar o atendimento das pessoas da cidade? Em renegociar essa dívida, enfim, o hospital, a Fundação ABC também diz que tem uma série de dívidas com fornecedores, que não consegue atender todo mundo. Vamos. É uma questão muito complexa. Eu falo, nem tom de brincadeira, mas a questão é séria. Tudo na saúde é muito complexo. Qualquer atitude, qualquer ato, qualquer decisão que se toma, os efeitos são enormes, tá? Eu não sou secretário de Justiça, está a doutora Nília, a secretária adjunta, talvez até poderia entrar em questões mais técnicas. Eu tenho participado de reuniões com a Fundação na tentativa de tentar causar menos prejuízo para a população, tanto com saída, manutenção de fundação, enfim, né? Mas estamos convergindo tanto a Secretaria de Saúde quanto a Fundação de modo a vamos analisar, vamos fazer um novo plano operativo, vamos tentar enxugar, vamos prestar o serviço não de uma forma de má qualidade, assim, exatamente prestar, vamos atender exatamente conforme o orçamento prevê, né? De uma forma bem responsável. Então essa está sendo a tratativa da Secretaria de Saúde, da administração, acho que posso dizer assim, e com relação à fundação também. Em relação à dívida, eles discutem, eles falam um valor, a gente nega, não entende esse valor ainda. O benefício da população, o que foi meio que combinado? Vamos analisar agora o momento atual, vamos manter atendimento, manter serviço, depois se discute essa questão de dívida para ver qual o tamanho, se ela existe ou não, tá? Acho que com relação ao atendimento, aí eu talvez até passo para a doutora, que aí ela pode entrar mais em questões aí de questões técnicas. Eu quero fazer uma pergunta. Deixa eu só dar uma resposta. Além do hospital, a rede... Pode se apresentar, por favor, secretária? Ana Emília Gaspar, estou assumindo há 2 dias como secretária adjunta da Saúde. Tem uma questão que, além do hospital, tem toda uma rede de serviços, né? São 23 unidades básicas, tem a rede de especialidades, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, saúde bucal, saúde mental. Tudo isso está dentro de um grande contrato com a Fundação. Então, precisa ser revisto os valores, mas a gente precisa garantir que a população que é usuária do SUS, praticamente 80% da cidade utiliza o SUS, precisa ser garantido o atendimento. Então, precisa ter cautela para a gente acertar a dívida, mas não desassistir a população. Principalmente a população que usa a rede básica de saúde e que usa a rede de urgência e emergência. Então, tem as unidades de pronto atendimento que funcionam 24 horas, precisa manter o atendimento com atendimento médico, com atendimento de enfermagem e, além de manter, precisa melhorar. Então, para isso, precisa trabalhar de forma conjugada para ver a dívida, mas também garantir o atendimento da população. Secretária, então me permita aproveitar o gancho e perguntar para a senhora. Eu sou o Chico Prado, repórter da Rádio CBN. A senhora falou em não desassistir a população. Cirurgias já estão sendo canceladas para, em tese, assegurar o atendimento emergencial. A população, então, já está desassistida, certo? Sim, a população suspendeu as cirurgias eletivas para garantir as cirurgias de emergência. O que precisa garantir que a população, na hora que precisa do serviço, ela tenha um rápido atendimento e, paralela à garantia desse serviço, a gente volte ao atendimento eletivo. E há uma previsão para isso?
o mais rápido possível. Mas há uma previsão? Nós estamos já trabalhando para levantar e conversar com a Fundação para fazer um plano emergencial de... Mas existe um prazo, secretário? O que seria esse mais rápido possível? O mais rápido possível, amanhã está melhorando o serviço que está funcionando hoje. Isso é possível? Também. Está escrito, por gentileza? Marcelo Ferreira, Jornal e Portal Mauá. Hoje minha pergunta é para o secretário sanitário do governo e agora também de saúde. Embora o secretário tenha colocado a questão da não politização desses temas, né? Mas esses macro temas econômicos apresentados aqui, eles geram um fato político importante, quer dizer, a gestão fere as teclas do contrato com a Caixa, do mega contrato com a Caixa, que a gente está vendo aqui, que seria um contrato armadilha, por assim dizer. Foi celebrado pelo Partido dos Trabalhadores como uma solução, pelo jeito não. Fere a tecla, volta a ferir a tecla da questão de 123 milhões não ajustados ainda com a população, e entra na questão da SAMA com a Sabesp. Ou seja, são 3 macro temas muito grandes. Isso, a experiência que vocês têm, gera um fato político importantíssimo, a meu ver. Essa seria uma marca inicial do governo Alain, digamos, dar uma marca para o econômico, para acertar as outras coisas? Embora você tenha falado que não é a politização, mas... Bom, eu vou falar, quando você está passando por um terremoto, você não vai ficar olhando se o quadro da parede está bem torto, ou se vai cair alguma coisa em cima da... Qualquer outra palavra que você quiser usar, você pode usar, mas essa é quase calamidade mesmo. Porque se acontecer qualquer coisa dentro de uma coisa que não seja previsível, ou seja, qualquer situação que o Valtemir bem explicou, de sequestro por conta de precatório e coisa parecida, nós vamos estar numa situação de caos mesmo. Então, nós estamos... esse decreto foi pensado justamente porque nós precisamos de uma ação interna e agir com responsabilidade. Eu volto a falar com responsabilidade porque eu não posso gastar além do que eu arrecado. Isso é um princípio. E eu não posso permitir que essa situação se perdure mês a mês, a mês a mês. Nós estamos pagando um custo alto por estar já vivendo essa realidade. O custo alto é o seguinte: o cidadão que quer vender para a Prefeitura de Mauá, qualquer pessoa, qualquer empresa que queira vender para a Prefeitura de Mauá, ele vai adicionar alguma coisa a mais, porque sabe que vai tomar o quê? Canseira. Essa marca nós precisamos tirar da cidade. Mas se tenha consciência politicamente que um macro tema como esse da Caixa, que não tinha vindo à baila ainda, a cidade não sabe causas. Olha, de novo, eu estou falando do que nós estamos vendo, eu não estou falando do que estavam olhando. A situação da Caixa é muito séria, muito grave, e não é só esse. A questão da SAMA, nós vamos ter que enfrentar assim, cara a cara isso. Se nós conseguirmos, eu estou falando aqui, como governo, estou falando aqui o posicionamento de responsabilidade da prefeita. Simplesmente tirar da frente esse problema, esse peso dos 700 milhões por ocasião de entregar a SAMA para a Sabesp, não tenha dúvida que a prefeitura vai fazer, a prefeita vai fazer. Então existe essa possibilidade de entregar... 100% possibilidade de entregar a SAMA de volta para a Sabesp. Já abriram diálogo com a Sabesp? Nós estamos caminhando para isso. 350 milhões de precatórios. Há quanto tempo se tem essa informação? Que é o grande macro, tem um grande dado, a meu ver, novo aqui. As duas questões da Caixa e da SAMA são abismantes, de uma certa forma. Essa informação ela se arrasta, né, desde 2011. Só que ela entrou no, a gente chama de mapa orçamentário, é o mapa que o DEP, o Tribunal de Justiça, inclui de precatórios para serem depositados e entrar naquele percentual mensal, que é o que nós aderimos. Só que o nosso jurídico está com recursos, não sei o nome dos instrumentos, né, mas recursos, embargos. Pra você ter uma ideia, esse valor era o dobro. Já no ano passado, no começo do ano passado, se não me engano, retratado, foi entrado com embargos contra os cálculos que foram feitos. Aí descobriu-se que o perito havia, por um erro material, dobrado o valor. O valor que era, na época, 700 e poucos milhões, ele caiu para 342. Acontece que, mês a mês, em atualização em juros, que é pela tabela DEP. Por isso que está em 700 milhões hoje. Mas poderia estar em 1.400.000. O nosso jurídico continua ainda buscando aí
instrumentos jurídicos para poder ou reduzir ou inviabilizar, enfim, buscar uma saída. Valtemir, no ano passado eu entrevistei você em referente àquele episódio da Fundação ABC e é o mesmo cenário, nada mudou. Então eu queria entender, se é o mesmo cenário, por que não foi tomada nenhuma providência anteriormente e só agora vocês resolveram apresentar esse estado de calamidade? O maior passivo hoje é o da Lara. Vocês aprovaram na Câmara Municipal a taxa do lixo, onde vocês vão arrecadar, conforme a sua tabela, 6 milhões de reais, sendo que a dívida com a Lara é de 4,4 milhões e meio. Então eu queria que você fizesse um comparativo do que era antes e do que vai ser agora, porque os números são semelhantes. O problema da fundação, ele é um dentre um número muito grande que nós expomos aqui, tá? Inclusive teve um episódio lamentável no passado na Câmara, a gente acompanhou, inclusive com o secretário pedindo exoneração. A ideia de se reduzir já vinha se conversando há muito tempo. Agora, as questões técnicas que não permitiram que se reduzisse aquele valor para os 12, aí eu desconheço. Tá? Mas eu me lembro que... Mas você era o secretário, Valtemir. Não, peraí. Era o secretário de Finanças, ela continua sendo. Então... E continua afirmando que o nosso limite para o pagamento do contrato da fundação é de 12, nós elevamos para 12,5 esse ano, mas que ainda é insuficiente. Então, desde como Secretaria de Finanças, que se adequasse os valores à realidade que nós tínhamos. Mas os motivos que não... Então a gestão foi ineficiente, a gestão anterior foi ineficiente. Eles não ouviram as orientações do secretário de Finanças. Eu não posso entrar nesse campo de ineficiência, porque só a Secretaria da Saúde sabe exatamente até onde pode ser reduzido e o que não pode ser reduzido para manter o atendimento ao município. Então, o gestor do contrato não é a finança. Teve uma UBS fechada há 3 dias atrás por falta de pagamento. O gestor do contrato da fundação é a Secretaria da Saúde. Tá? Como a gente falou também que alguns contratos na Secretaria de Serviços Urbanos nós orientamos, mas não podemos entrar e reduzir, porque o gestor dos contratos é cada secretário da área. Só para esclarecer um pouco melhor. Porque nós vamos encerrar, então. Mas e cadê o... Juridicamente, só para esclarecer um pouco melhor, por que a decisão de usar esse mecanismo do decreto de calamidade pública? O secretário Antônio Carlos disse que a decisão foi tanto internamente para a administração se organizar, como externamente. A legislação, as legislações já não prevêem algumas alternativas, de repente o contingenciamento, internamente não bastava alguma decisão política de corte de gastos, só para entender melhor por que a escolha desse mecanismo jurídico do decreto de estado de calamidade. E só para complementar a pergunta do Júnior, você assinar o decreto de calamidade foi a última medida para evitar esses sequestros que o secretário comentou das dívidas da SAMA e das dívidas da Fundação? Juridicamente, na verdade, eu acho que eu não entendi qual é a... Não, por que essa escolha? A legislação já não prevê alguma alternativa para, de repente... O senhor disse que o objetivo também foi para receber recursos. Existe a lei eleitoral. De repente, se o município não assinasse o decreto, já não poderia receber. Talvez foi por isso? Esse é um dos... Eu coloquei. Praticamente são 2 objetivos, né? Do decreto. Uhum. Dentre eles, a questão de exatamente tentar aquecer num ano eleitoral, mas talvez se não fosse uma saída. Se não fosse um ano eleitoral, talvez teria sido feito também, né? Mas é claro que ele talvez cria um mecanismo, uma possibilidade, uma sensibilidade a mais do governo federal e estadual para repassar. Ou que eu falei, eu não vou... Eu acho que a ideia, não vamos concentrar a ideia na ajuda só em repasses, em recursos, tá? A questão da estadualização do Nardini, tem repasses deficitários, então tem algumas outras formas. Nós estamos também, é até complicado, mas nós estamos passando o chapéu lá para ver o que a gente consegue. Tá? Não, só para entender um pouquinho, o secretário de Finanças falou, só para retomar isso um pouquinho, independentemente da questão política, mas a base nossa de comparação é essa. O senhor disse aqui claramente que se não tomasse essa decisão do decreto, não saberia
e poderia comprometer a execução de serviços e do programa de governo. Quando o senhor dizia isso anteriormente, a gestão do Átila falava o quê? Qual que era a explicação? Qual que era a mágica que eles poderiam fazer para reverter isso que o senhor apresentou aqui para a gente? Secretário, só para aproveitar, já que está todo mundo se preparando para encerrar, depois da pergunta dele, você tem que responder um pouquinho mais sobre quais fornecedores têm os maiores passivos. Com certeza a Lara deve ser o primeiro, mas acho que faltou esclarecimento no balanço. Quais são os serviços mais afetados, com os maiores passivos, e que já se iniciou, por exemplo, uma renegociação? A Lara, por exemplo, a Lara tem uma dívida de... tinha uma dívida de 14 milhões até o fim do ano passado. Como está esse cenário hoje? Como está a conversa para ter uma repatuação dessa dívida? Tá, cenário. No final da resposta do Waltermir, o secretário dessa resposta, a gente encerra então, ok? Ok, pessoal? Por favor. Eu falou que poderia comprometer. Essa orientação, a Finanças sempre passou. O que acontece? Tem muitos contratos que nós entendemos que estão um tanto elevados. A gestão das secretarias, elas dizem que há uma necessidade, às vezes até prioridade. Então, é difícil para a Finança discutir que nós não vamos poder repassar recursos porque aquele valor tem que ser reduzido. Era uma decisão política do gabinete, talvez. Eu imagino que sim. Então, vamos dizer, esse decreto, né, ele vem dar uma autonomia para esse governo central de entrar nas secretarias e buscar as reduções dos contratos, buscar alternativas. Então, mas antigamente, independentemente da decisão ser política, insisto, qual era a alternativa que eles apresentavam para reverter esse cenário? A redução de contratos. Aliás, a Gabina lembra que, como a gente falou na época da audiência, teria que reduzir os contratos, principalmente os contratos maiores. Tá? Então, me parece que não existe outra alternativa. Mas, com o decreto, como vocês viram, chegaram novas ideias. Buscar rever o contrato da BRK, por exemplo. A gente pode ter aí uma economia. Buscar rever o contrato da Caixa. Ele estava sendo conversado, tá? Só que a coisa com o governo federal era muito lenta. E nós tínhamos aí alguns caminhos para ir até lá, só que infelizmente também acabou, né, se cortando esses caminhos. Tá? Nós falamos aí até de retomada, né, pela Sabesp. Nós chegamos num ponto que realmente aquela dívida lá de precatório era impagável. Por mais que a gente ande, né, para frente, no momento que for exigida, ela vai ser impagável. Tá? Você disse os maiores. Normalmente são aqueles que têm os maiores valores contratuais. Então, por exemplo, você falou da Lara, que é a coleta de lixo. A coleta, ela tem a coleta e tem o aterro, além de outros serviços menores. A coleta, ela é um resultado de vários contratos. Então, nós temos, além da coleta que a própria Lara faz, nós temos a varrição de ruas. Esse contrato de varrição de ruas também, eles estão sem receber desde julho do ano passado, porque é um valor elevado. A gente vai, desde julho do ano passado, um ano. E a gente vai o quê? Postergando. Eu sei que, como a gente sabe que era uma empresa, só que eles também já estão apelando, né, para que a gente consiga pagar isso daí. Nós fizemos em 2016. Além da outra, inclusive, porque mal já paga uma reputação, né? Foi feita no governo anterior. Em 2016, passou-se uma dívida muito grande, nós repartimos, já está tudo pago. Tudo, por isso que eu digo, toda aquela dívida que veio de resta pagar de 2016, nós conseguimos amortizar em 2017. E a ideia é que a gente pagasse isso daí e não deixasse crescer a dívida novamente. Só que, como os contratos não abaixaram, então a situação ela foi continuada e, na verdade, nós chegamos nesse ponto que está hoje. Desculpa ser chato, porque, na verdade, esse contrato que foi, previa até parcelamento, até 70 parcelamentos. Qual contrato está falando? Não, o que foi aprovado, a reputação de 43 milhões da dívida. Esse está falando da Lara. Tá? Isso, exato. A da Lara foi em 60 meses. Nós pagamos acho que 30 meses. Aí está considerando uma nova reputação. Nós fizemos outros com a firma, com a empresa TB, que faz a varrição, com a firma Demax, que faz a conservação de áreas verdes. Também teve acho que Davi,
que é o catabagulho, essas coisas. Então, são contratos muito elevados que nós estamos colocando aqui na mesa, que eles têm que ser reduzidos. Muito provavelmente até tem que ser suprimido e mudar a forma da gestão. Vamos dizer, a conservação de áreas públicas, de áreas verdes. De repente, nós podemos fazer essa gestão com frente de trabalho, que poderia ser mais barato. A logística de varrição, ela pode ser alterada. Só que isso aí tem que ser em conjunto com o governo e a Secretaria de Serviços Urbanos. Então, somando tudo, secretário, somando a Lara e os terceirizados e outros serviços, qual o valor total da dívida que o MOA tem com essa terceirizada? E se você pudesse citar outras terceirizadas que também estão numa situação de gravidade? Nós vamos encerrar a transmissão daqui a pouquinho, pessoal, e mais informações ao vivo, 7h30 da noite. A gente pode afirmar que, por exemplo, a TB ela já deve estar na faixa de 7 a 8 milhões. A Demarques está na faixa de 6 milhões ou alguma coisa. O do Davi também está em 6 ou 7 milhões. Tudo isso usa aquele que são os valor de maiores 2 milhões, né? contratos.